mas ele sabia da promessa de um Messias, ele sabia da promessa de uma terra, ele sabia da promessa de abençoar as nações, ele sabia disso tudo. Profecia ou sonho? Não, porque isso tudo tinha sido dito aos patriarcas. Isso tudo tinha sido passado de geração para geração, pelos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó, ele foi instruído nessas coisas. Era o que a gente chama de tradição oral. Os pais iam passando para os filhos isso. E eles então iam engendrando a fé nas crianças. No caso, José foi um homem muito leal a Deus. Ele aprendeu profundamente a verdade divina por meio ali, certamente, do conhecimento do que tinha acontecido, né, no passado e tudo mais. É que nós não temos o costume de tradição oral, nós não temos isso. Mas no passado, algumas culturas atuais têm ainda isso. Mas isso é muito forte no passado. Os antigos contavam as coisas e passavam para os filhos, e os filhos aprendiam a reproduzir o que ouviam dos seus pais exatamente do mesmo jeito, porque aquilo era repetido sempre. Então o pai sentava com as crianças embaixo de uma árvore, por exemplo, e ele contava uma história dos seus ancestrais. E ele contava essa história não uma vez só, mas contava essa história várias e várias vezes para as crianças. As crianças não tinham joguinho de internet, nada disso, né? Esse era um momento muito gostoso até das crianças ouvirem. E elas ouviam aquilo diversas vezes. Quando elas cresciam, elas faziam o mesmo com seus filhos. Com uma fidelidade, assim, uma perfeição completa. E do jeitinho que os pais tinham falado. E aquilo então passava para outra geração, que aprendia do mesmo jeito, com toda exatidão. Então a fé de Abraão, a fé de Noé, a fé de Sem, isso tudo foi sendo passado para gerações posteriores. E permaneceu. José era um homem fiel a Deus, ao Deus de Noé, ao Deus de Sem, ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão. Era um homem fiel a isso. Eu experimentei um pouco da tradição oral quando era pequeno. Quando eu era garoto não tinha internet, nada disso. E a minha nona tinha recebido muitas histórias do meu bisnono, né? O pai dela, né? E ela sentava comigo quando eu era pequeno e ela contava histórias para mim. Dezenas de vezes. Todo dia que eu ia na casa dela. Eu falava, vovó, nona, não era vovó era outra. Mas nona, conta aquela história. E ela contava a história. E eu aprendi a contar a história do jeitinho que ela contava, com a mesma entonação nas palavras. Sem querer eu aprendi. Ela falava assim, quando apareceu essa pessoa? Aí depois quando eu ia contar essas histórias, eu fazia igualzinho. Quando apareceu? Ficava na cabeça. Então a tradição oral é uma coisa muito forte. Ela transmite a coisa de forma inerrante. E foi isso que aconteceu com esses homens do passado. Depois Moisés registrou, né? Aí ficou registrado por escrito.